Olá, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer estar aqui falando com você. E hoje, em nossa conversa de coxia, nós vamos falar sobre o teatro brasileiro. Eu espero que o assunto seja muito interessante para você, porque para mim é maravilhoso estar aqui falando sobre o nosso teatro brasileiro. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. No século XX, os artistas se organizam e essa organização ela cria associações de classe. Então aí surge a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a Casa dos Artistas, surge também a Academia Brasileira de Teatro, a Associação Brasileira de Críticos Teatrais. A partir do século XX, o teatro ele se consagra e consegue sobreviver até mesmo à ditadura militar de 1937 e o golpe militar em 64. Tentativas de renovação acontecem no século XX e é levada ao palco. Isso nós vemos com Deus lhe pague, de Juracy Camargo, que tem as suas ideias marxistas, né? Ou até mesmo quando o assunto é sexo, levado por Renato Viana. Também tem o Viana. Viana, ele leva para o palco um assunto tabu na época, que é o divórcio. E dessa maneira vão tentando encontrar uma nova linguagem para o teatro, porque no século XX há essa abertura. Uma iniciativa pioneira e digna de registro é de Flávio de Carvalho. É verdade, cara. Ele coloca no teatro uma peça chamada O Baile do Deus Morto. E essa peça deu um rebuliço na época que foi caso de polícia. Muitos acharam que a peça era um atentado à moral e também à religião. Bom, com o fechamento do teatro na sua terceira apresentação, Flávio deixou aí uma semente que mais tarde ia germinar. Isso aconteceu com o Rei da Vela, de Oswald de Andrade. No Estado Novo, ditadura militar, liderada por Getúlio Vargas, onde acontece dos fatos mais importantes do teatro. No Rio de Janeiro, um grupo amador, formado por profissionais liberais, eles sobem ao palco sob a liderança de Brutus Pereira e Santa Rosa, dirigido pelo grande Zembinski, com a peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Peça essa que levantou o público do Teatro Municipal no Rio de Janeiro, onde aplaudiram por muito tempo. Não tem como não falar desse cara, Ariano Suassuna. O Ariano, ele escreveu uma grande obra, que é um clássico, que é o Alto da Compadecida. Ele, inteligentemente, ele soube misturar nessa obra elementos do barroco católico, como a cultura popular, o cordel e também a comédia. Então isso é de uma inteligência extraordinária e que não dá para passar batido. Ou seja, Ariano, para nós, é um grande autor brasileiro, um clássico. O Teatro Brasileiro de Comédia foi inaugurado em 1948 por iniciativa de um industrial italiano chamado Franco Zampari e com apoio financeiro de toda a sociedade e elite paulistana. Um espaço de muita importância para o teatro nacional e principalmente paulistano. Porque esse teatro que foi dedicado e construído para abrigar um grupo de amador, mas porém de pessoas que mais tarde vinham se destacar no cenário do teatro brasileiro, né? Lançou nomes como Sérgio Cardoso, Paulo Altran, Cleide Diáconis, Cacilda Beck, Valmor Chagas, Fernanda Montenegro, Fernando Torres, entre outros atores. Ainda na década de 60, O Pagador de Promessa, escrita por Dias Gomes, estreia no Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo e faz um sucesso extraordinário. Mas foi com o Teatro de Arena que a dramaturgia ganhou uma nova estética e novos ares.
Esse teatro que foi tão importante, que lançou grandes atores como Eva Vilma, Sérgio Britos e também grandes autores, dramaturgos como Vianinha, Roberto Freire, Guarnieri, Benedito Rui Barbosa, esses grandes autores e atores que transformaram o teatro de arena num grande laboratório de interpretação e de experimentação, coisa que é importante por sua característica nacionalista e muito importante na história do teatro. Desde o início de sua carreira no teatro de arena, Boal ele tinha um modo de pensar muito voltado para o Brasil. Ele queria um teatro muito mais próximo da nossa realidade, por isso surge o teatro do oprimido, né, onde a sua linguagem traduz exatamente o pensar do povo na sua maneira de sentir, pensar e falar. Seguindo o exemplo do teatro de arena, agora um grupo de estudantes de direito da USP, né, que é a Universidade de São Paulo, eles se unem e fundam o Teatro Oficina. Esse teatro que tem o intuito de se preocupa, né, em estudar a formação cultural do país, assim como também o capitalismo e todo o seu impacto sociocultural. Tempos tenebrosos, o palco está amordaçado agora. É o golpe militar de 64 que derruba o presidente João Goulart, e os artistas passam por perigo, porque agora a ditadura que instaura uma censura severa também persegue aos artistas, atores, atrizes, técnicos, dramaturgos, são perseguidos, são exilados e muitos até desaparecem suspeitamente e nunca mais são encontrados. E os espetáculos nessa época que conseguem subir ao palco são feitos de maneira muito grotesca, porque a censura é severa. No meio da plateia tem um censor, tem um espião do governo que está ali para vigiar todos os passos dos artistas. A intensificação da censura nos anos 70 atingiu bastante o teatro brasileiro e sua ideologia, exercendo uma repressão moralista, puritana, que investia contra qualquer tipo de sinal de liberdade que houvesse no palco. E isso tornava cada vez mais comum, nos grandes centros desenvolvidos, o desenvolvimento de uma nova linguagem, a linguagem dos palavrões, né? E também a escandalosa mania de colocar no palco a nudez, expor a nudez como uma forma de protesto. Na década de 80, com a abertura política, surge um movimento chamado experimentalismo. Esse movimento que tem um foco muito maior, uma visão mais ampla para a diversidade. E essa diversidade que tem influência do pós-moderno, né? E também uma união estética. Isso tudo é colocado no palco de maneira muito inteligente. Mas também essa época, esse período fica conhecido como o período da dramaturgia do besterol, ou da comédia de costumes da década de 80. Temos também o teatro essencial. Esse teatro que surge aí com a atriz performática Denise Stopoulos, que faz um grande sucesso em Nova York, Estados Unidos, com a peça Mary Stuart. Sucesso absoluto de crítica. E esse teatro que traduz exatamente aquilo, que se utiliza menos possível de recurso material, mas que explora o recurso do ator, né? E isso inclui o quê? 3 fundamentos, que é o corpo, a voz e o pensamento, ou seja, a inteligência emocional do ator. Chegando aí nos anos 90, nós vamos para o campo da encenação, onde é muito mais valorizado essa coisa de releituras, de trazer de volta grandes clássicos para o palco, né? E isso acontece muito como grandes espetáculos, reviver esses clássicos e levar ao público, né, essas grandes montagens de clássicos famosos no mundo inteiro. Vem então o experimentalismo, esse teatro que alcança um sucesso absoluto de crítica e público, porque é um teatro que vai experimentar agora em levar se fazer teatro, né, para um campo muito mais amplo, né? Agora ele sai do palco e vai experimentar locais que
antes não eram muito utilizados, né? Ou seja, vão fazer um teatro experimental em locais não convencionais, seja numa fábrica abandonada, ou seja numa praça pública, seja num espaço que não seja o convencional, que é o palco do teatro. É uma década onde se destaca muitos dramaturgos, muitos autores, muitos diretores que está produzindo de forma extraordinária. E surge aí nomes como Bia Lessa, Gabriel Vilela, Sérgio de Carvalho, com sua companhia do Latão. Também tem Marcos Caruso, que leva ao teatro mais de 25 milhões de pessoas numa peça que ficou em cartaz por mais de 25 anos, como Trair, Coçar é Só Começar, que é o nome da peça, né? Ainda na década de 90, surge no cenário teatral um grande ator, dramaturgo, se revela também grande produtor, Miguel Falabella. E Miguel Falabella, com sua peça A Partilha, ele consegue ficar em cartaz durante 6 anos e com grande sucesso, mas esse não é talvez o maior feito, né? O maior feito é saber que essa peça foi encenada em 12 países diferentes. E também há uma grande abertura nesse período, nessa década, para os grandes clássicos musicais, né? Então os musicais são trazidos ao Brasil, assim como também grandes óperas, né? E isso é muito importante porque não havia essa montagem, ou não se acreditava que o público brasileiro fosse capaz de abraçar esse tipo de espetáculo, que é um musical muito mais comum nos Estados Unidos, né, e a ópera na Europa. Então agora o Brasil está aberto para receber esses novos gêneros, não que sejam novos, né, mas que para nós não havia, pelo custo, pela dificuldade que se havia, e pelo alto preço também, né? E agora a nossa sociedade consegue, de uma certa forma, ver e apreciar esses tipos de espetáculos. Bom, a nossa conversa de coxia está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Me desculpem se ficou alguma coisa de fora, o assunto é muito extenso e não dá para se aprofundar num só programa. Mas eu espero, numa próxima oportunidade, a gente retome esse assunto. Eu fico muito feliz por poder estar agora aqui falando com vocês sobre o nosso teatro, o teatro brasileiro. E vamos ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo programa. Muita paz, muita saúde, muito sucesso.